O sol ainda nem tinha nascido direito quando José já estava de pé. No meio do sertão da Bahia, nos anos 80, a vida não era fácil. A terra era seca, o dinheiro curto e o trabalho pesado, muito pesado. José, com seus 29 anos, era conhecido por todos como um homem forte, trabalhador e de coração bom. Ele vivia de roça em roça, plantando para os outros, colhendo o que nem era dele, só para conseguir levar comida para casa. A casa, aliás, era simples, pequena, feita de barro, com telhado velho e chão batido. Mas para ele aquilo era suficiente. Já para Teresa, não. José, até quando a gente vai viver assim? Ela reclamava, olhando ao redor com desprezo. Teresa tinha 25 anos, bonita, mas insatisfeita com tudo. Nunca gostou da vida na roça. O calor, o esforço, a poeira. Nada daquilo combinava com o que ela sonhava. Eu não nasci para viver na miséria, não. José respirava fundo, sempre tentando manter a calma. É o que eu posso te dar agora, Teresa. Mas eu tô lutando. Um dia melhora. Mas no fundo, ele já começava a sentir. Teresa não acreditava mais nele. Enquanto José suava no sol quente, dobrando a coluna na plantação, Teresa passava os dias reclamando, olhando a estrada de terra como se esperasse algo melhor chegar. Ou talvez alguém. As brigas começaram a ficar frequentes. Você só sabe prometer, José. Promessa não enche barriga. Aquilo doía, porque ele sabia. Ela tinha razão em uma coisa. A vida deles era difícil demais. Mas o que Teresa não enxergava era que José nunca parava de tentar, até que, numa tarde seca, com o vento levantando poeira no terreiro, ela tomou uma decisão. E aquela decisão mudaria a vida dos dois para sempre. Naquela tarde o céu estava seco, sem nuvem nenhuma, e o vento batia forte, levantando poeira no terreiro. José chegou cansado da roça, com a camisa suada e as mãos marcadas de tanto trabalhar. Mas quando entrou em casa, sentiu um silêncio estranho. Teresa? Chamou, olhando ao redor. Nada. Em cima da mesa de madeira velha, só tinha uma trouxa de pano aberta. E faltavam as roupas dela. O coração dele apertou na hora. Ele saiu rápido para fora, olhando a estrada de terra, como se ainda desse tempo de alcançar. E foi ali que viu. Teresa estava indo embora, com uma mala simples na mão e ao lado de um homem desconhecido montado num cavalo. Um homem bem vestido, diferente de tudo que existia naquele lugar. José sentiu o mundo parar. Teresa! Ele gritou correndo na direção dela. Ela parou, mas não voltou. Virou só o rosto, com um olhar frio que ele nunca tinha visto antes. Eu não aguento mais essa vida, José. A gente passa fome. Eu quero coisa melhor para mim. José chegou perto, ofegante, sem acreditar. E eu? Teresa? E nós? Ela respirou fundo, sem emoção. Não existe mais nós. Aquilo foi como uma faca no peito dele. Eu vou embora. Vou ter a vida que eu mereço. José olhou para ela destruído. E tudo que a gente viveu? Teresa hesitou por um segundo, mas logo endureceu o olhar. Aquilo não era vida. E sem olhar para trás, ela subiu no cavalo com o outro homem e foi embora, levantando poeira na estrada. José ficou ali, parado, sem reação, vendo a única pessoa que ele amava desaparecer no horizonte. O silêncio tomou conta de tudo, só o vento e o som seco do coração dele se quebrando. Naquela noite, José não entrou em casa. Sentou no chão do lado de fora, olhando para o nada. Pela primeira vez, ele sentiu que tinha perdido tudo. Mas o que ele não sabia é que aquela dor ainda ia mudar completamente o destino dele. Depois que Teresa foi embora, José mudou. Nos primeiros dias, ele mal falava. Continuava indo para a roça, mas já não era o mesmo homem. Trabalhava em silêncio, com o olhar distante, como se tivesse deixado uma parte dele naquela estrada de terra. As noites eram as piores. A casa vazia, o prato sozinho na mesa,
e o silêncio lembrando o tempo todo que ela não ia voltar. Teve gente que achou que ele não ia aguentar. "Esse aí não dura muito não", cochichavam pela vila. Mas José, mesmo quebrado por dentro, continuou, porque no fundo ele só sabia fazer uma coisa na vida: trabalhar. Um dia, enquanto ajudava na colheita de um pedaço de terra abandonado, ele percebeu algo diferente. A terra ali era boa, forte, só estava esquecida. Se alguém cuidasse disso aqui, dava coisa boa, ele murmurou para si mesmo. Foi então que teve coragem de procurar o dono daquelas terras, um velho fazendeiro que já não tinha mais forças para plantar. "Seu Antônio, me deixe cuidar da sua terra. Eu planto, eu cuido, e a gente divide o que der." O velho olhou para ele desconfiado. "E você tem experiência para isso tudo sozinho?" José respirou fundo. Tenho vontade, e não vou desistir." Aquilo pareceu tocar o velho. Depois de um tempo em silêncio, ele respondeu: "Tá certo, mas se der errado, o prejuízo é seu." José nem pensou duas vezes. Aquela era a primeira chance de fazer algo que fosse dele, mesmo que ainda não fosse de verdade. Nos dias seguintes, ele começou sozinho, debaixo de sol forte, limpando a terra, preparando o solo, sem ninguém para ajudar. Até que numa manhã, enquanto tentava consertar uma cerca velha, ele ouviu uma voz atrás dele: "Se fizer assim, vai cair de novo." José se virou e viu uma moça, simples, roupa humilde, mas com um olhar firme. "Posso ajudar?" Foi ali, sem ele saber, que a vida dele começou a mudar de verdade. José olhou para a moça por alguns segundos, meio desconfiado, meio surpreso. "E quem é você?" Ela sorriu de leve, enxugando o suor da testa com o braço. "Meu nome é Ana. Eu moro ali depois do riacho. Vi você aí sozinho esses dias e resolvi aparecer." José assentiu com a cabeça, ainda meio fechado. Tô tentando dar conta." Ana se aproximou da cerca e, com jeito, começou a ajeitar a madeira. "Tentando não... Você tá... se matando sozinho." Ele soltou um leve suspiro. Pela primeira vez desde que Teresa foi embora, alguém falava com ele sem julgamento. "Se quiser ajuda, eu sei lidar com plantação. Cresci nisso." José hesitou. Não era acostumado a depender de ninguém, mas também sabia que sozinho ia demorar muito. "Se não for te atrapalhar..." Ana deu um meio sorriso. "Atrapalhar é ficar parado. Trabalhar nunca atrapalha." E foi assim que, aos poucos, ela começou a ajudar. Nos dias seguintes, os dois passaram a trabalhar lado a lado, de sol a sol, limpando, plantando, consertando cerca, dividindo o esforço e, sem perceber, dividindo também o silêncio. Ana não fazia perguntas sobre o passado de José, e ele também não perguntava muito sobre ela. Mas uma coisa era clara: ela era diferente de Teresa. Não reclamava, não fugia do trabalho, e principalmente não olhava para aquela vida com desprezo. Com o tempo, pequenas conversas começaram a surgir. Um comentário aqui, uma risada ali, coisas simples, mas que para José já eram muito, porque fazia tempo que ele não sentia aquilo. Um dia, enquanto descansavam debaixo de uma árvore depois de horas de trabalho, Ana falou, olhando para a plantação ainda pequena: "Isso aqui vai dar certo." José olhou para a terra, depois para ela. "Tomara!" Ana virou o rosto para ele, com firmeza. "Não é tomara não. Vai dar. Mas só para quem não desiste." Aquela frase ficou na cabeça dele, porque no fundo era exatamente o que ele precisava ouvir. E sem perceber, no meio daquela terra seca, algo novo começava a crescer. Não só na plantação, mas dentro dele também. O tempo foi passando, e aquela terra que antes era esquecida começou a dar sinais de vida. As sementes brotaram. A plantação cresceu forte, e pela primeira vez em muito tempo, José começou a ver resultado no próprio esforço. Ele e Ana trabalhavam juntos todos os dias. Já não era mais só ajuda, era parceria.
Um entendia o outro no olhar, e o que antes era silêncio, agora era companhia. Olha isso aqui, Ana disse certa manhã, segurando um punhado de terra fértil. Essa terra só precisava de cuidado. José olhou para aquilo com orgulho. Igual a gente, né? Ana deu um sorriso leve, sem responder, mas entendeu. A primeira colheita veio melhor do que o esperado. José conseguiu vender parte da produção na feira da região e, pela primeira vez na vida, voltou para casa com dinheiro no bolso. Dinheiro de algo que ele mesmo plantou, algo dele. Naquela noite, ele ficou sentado do lado de fora, olhando para o céu estrelado, com um sentimento que fazia tempo que não sentia. Esperança. Eu consegui. Ele disse baixinho. Ana, que estava ali perto, ouviu. Eu falei que ia dar certo. Ele olhou para ela, com um olhar diferente, mais leve, mais vivo. Se não fosse você... Ela interrompeu firme. Se não fosse você não ter desistido. Aquilo mexeu com ele, porque pela primeira vez alguém enxergava o valor dele de verdade. Com o passar dos meses, a plantação cresceu ainda mais. José conseguiu pegar mais um pedaço de terra para cuidar, depois outro, e outro. O que era só uma tentativa, virou o começo de um futuro. A vila começou a comentar. Você viu o José? Tá indo bem? Quem diria? Aquele que a mulher largou, mas ele já não ligava mais, porque agora ele tinha algo que ninguém podia tirar dele, dignidade. E ao lado dele, Ana continuava, sempre firme, sempre presente. Até que numa tarde tranquila, enquanto o vento balançava a plantação já crescida, José tomou coragem. Ana... Ela olhou para ele. Oi... Ele respirou fundo. Eu não sei quando isso aconteceu, mas eu gosto de você. O silêncio ficou no ar por um segundo. Ana abaixou o olhar, com um sorriso tímido. Demorou para perceber, hein? José soltou uma leve risada, coisa que fazia muito tempo que não acontecia. E ali, no meio da roça, sem luxo, sem promessa vazia, nasceu um amor de verdade. Construído no esforço, no respeito e na vontade de ficar. Os anos passaram e a vida de José já era outra. Aquela terra que começou pequena virou plantação grande, depois virou negócio. José já não trabalhava mais para os outros. Agora era ele quem contratava gente. A casa simples de barro ficou para trás. No lugar, uma casa maior, bem feita, com varanda e sombra boa no fim da tarde. E ao lado dele, Ana, não como ajudante, mas como companheira de vida. Os dois cresceram juntos, construíram tudo juntos. E o mais importante, em paz. Até que, numa tarde quente, enquanto José conferia a colheita com alguns trabalhadores, um burburinho começou perto da estrada. Tem uma mulher aí querendo falar com o senhor. José nem deu muita atenção no começo, mas quando virou o rosto, o tempo pareceu parar. Era Teresa, só que diferente. A roupa simples, o olhar cansado e sem nenhum sinal daquela arrogância de antes. Ela se aproximou devagar. José, ele ficou em silêncio, sério. O que você quer, Teresa? Ela engoliu seco, olhando ao redor, vendo tudo que ele tinha construído. Eu soube que você estava bem. José cruzou os braços. Tô. O silêncio ficou pesado entre os dois, até que ela falou com a voz mais baixa. Aquele homem me abandonou. José não demonstrou surpresa, só escutou. Ele perdeu tudo e foi embora. Eu fiquei sem nada. Ela deu um passo à frente. José, eu errei, eu fui embora, mas eu queria outra chance. Aquilo caiu no ar como um peso. José olhou para ela, mas não com amor, não com dor, só com clareza. Outra chance? Ela assentiu, quase implorando. A gente pode recomeçar. Agora é diferente. José respirou fundo e pela primeira vez não sentiu nada. Nenhuma dúvida, nenhuma fraqueza, só certeza. Não, Teresa.
Ela arregalou os olhos, sem esperar aquela resposta. Eu não sou mais o mesmo homem que você deixou naquela estrada. Ela tentou falar algo, mas ele continuou. Você não quis ficar quando eu não tinha nada. Ele olhou ao redor, para tudo que construiu. Agora que eu tenho... Você quer voltar? O silêncio respondeu por ela, e naquele momento, José deixou claro. O passado não tinha mais lugar ali. Teresa ficou parada, sem saber o que dizer. O olhar dela começou a encher de lágrimas, mas José não se moveu. Não por maldade, mas porque dentro dele já não existia mais espaço para aquela história. José, eu me arrependo, ela disse com a voz falhando. Ele olhou para ela com calma. Eu também me arrependi um dia de não ter me valorizado antes. Aquilo atingiu mais forte do que qualquer grito. Teresa abaixou a cabeça, sentindo o peso das próprias escolhas. Naquele momento, ela entendeu. Não era só sobre ter ido embora. Era sobre ter desprezado quem ele era, quando ele mais precisava de apoio. José deu um passo para trás. Eu te desejei o melhor, Teresa, de verdade. Ela levantou o olhar surpresa. Mas o meu melhor não é mais com você. Foi ali que Ana apareceu, vindo da casa com passos tranquilos. Parou ao lado de José sem dizer nada, mas deixando claro, só pela presença, que ele não estava sozinho. Teresa olhou para os dois e viu tudo o que tinha perdido. Não era só o dinheiro, nem a casa. Era o homem que ela nunca soube valorizar. Ana segurou a mão de José com firmeza. E ele, pela primeira vez naquela história, sorriu de verdade, sem dor, sem peso, só paz. Teresa respirou fundo, limpou as lágrimas e entendeu que ali não era mais o lugar dela. Sem dizer mais nada, virou as costas e seguiu pela mesma estrada de terra que um dia escolheu, mas agora, sozinha. O tempo passou e a vida seguiu. José e Ana prosperaram ainda mais, a plantação cresceu, a casa virou lar. E o que eles construíram juntos não foi só riqueza, foi respeito, parceria e amor de verdade. E José nunca mais esqueceu de onde veio, porque foi na dor que ele encontrou força, foi na perda que ele aprendeu valor. E foi quando tudo parecia perdido que a vida deu a ele algo muito melhor. E no fim das contas, a maior riqueza que alguém pode ter é estar ao lado de quem fica quando você ainda não tem nada. José e Ana se casaram numa cerimônia linda, ali mesmo na fazenda, com o pôr do sol iluminando tudo ao redor. Com o tempo vieram os filhos correndo pelo terreiro, trazendo ainda mais vida para tudo aquilo que um dia foi só dor. José, que já não tinha nada, agora tinha tudo. Uma família, uma história de superação e alguém que escolheu ficar quando era difícil. E Teresa seguiu seu caminho, carregando as escolhas que fez. Porque na vida, a gente sempre colhe o que planta. E você, o que achou dessa história? Você perdoaria ou faria o mesmo que José? Me conta aqui nos comentários. E não esquece de se inscrever no canal para não perder as próximas histórias emocionantes.